A gente sabe que em São José dos Campos, aliás, em toda a região, bem como todo o Brasil e por que não o mundo, nós tivemos aí ao longo desse período de pandemia várias manifestações, né, por meio de protestos, onde por diversas vezes, no caso dos senhores da categoria, se demonstrou aí não concordar com o funcionamento dos estabelecimentos comerciais, por serem aí apontados como grandes causadores do aumento de casos de contaminados por Covid-19. Inicialmente eu gostaria de fazer minha pergunta a você, Antônio, perguntando na sua avaliação se de fato o segmento realmente foi muito prejudicado por conta da pandemia, vários estabelecimentos sendo fechados, e se na sua avaliação haveria uma outra forma para minimizar todo esse prejuízo que a classe passou por todo esse tempo, aí quase que já 2 anos, não é? Olha, eu acho que realmente a classe, né, os bares e restaurantes, além dos hotéis, foram punidos sim, de uma maneira, eu não diria injusta, mas eu diria que poderia ter sido feito de outra maneira. Por exemplo, estabelecidos os protocolos sanitários, os bares, os restaurantes que seguissem os protocolos, eu acho que estavam minimizando bastante a possibilidade de contágio. Evidente que essa possibilidade não é zero em lugar nenhum, muito menos nos bares e restaurantes. Mas, na nossa avaliação, foi supervalorizado a possibilidade de contaminação dos nossos restaurantes, nas nossas casas, né? Porque desde que seguissem os protocolos. Agora, muita gente vai falar, pô, mas tem lugar que não segue, que fez, né, durante bastante tempo, aglomeração. Eu acho que para esses, a fiscalização e a punição. O que aconteceu, na minha avaliação, é que várias casas, vários estabelecimentos que seguiam os protocolos e levaram a sério, foram punidos em função dos que não seguiram. Então, uma minoria não seguia e puniu todo mundo. A injustiça, na minha opinião, foi isso. Certo. E de que forma os senhores, ele trabalhou no que se refere à orientação aí desses empresários, né, desses donos de estabelecimento, com relação a essas dívidas que foram adquiridas ao longo desse período? Porque, como já foi citado aqui por mim inicialmente, e o senhor mesmo deve saber e ter acompanhado com certeza, nós tivemos sim vários estabelecimentos aí que acabaram que fecharam as portas, porque mediante as regras do Plano São Paulo, foi aquele tal de abre, fecha, faz a compra, aí guarda o produto, daqui a pouco tem que fechar novamente o estabelecimento, e com isso prejuízo, né? Sem dúvida. Não só isso, mas também as equipes, né? Quer dizer, você abriu, você estabelece uma sequência de trabalho com as equipes, aí fecha de novo as equipes. O que você faz com esse pessoal? Manda para casa, mas já deu férias, enfim. E também os estoques, né? Nós trabalhamos com perecíveis, quer dizer, não tem como você comprar e daqui 3, 4 meses você usar. Tem alimentos que não tem esse tempo todo de durabilidade. Então, muitas empresas não conseguiram, enfim, né, sobreviver e acabaram fechando. O que nós não podemos esquecer, Ellen, que eu gostaria também de lembrar, é que o país vem em crise econômica desde o final de 2014. Ou seja, então, muito antes da pandemia, né? Muito antes da pandemia. Então, hoje, aqui as pessoas têm uma memória meio curta, esquecem disso. E a gente já tinha visto, né, já vinha vendo uma quebradeira desde antes, 2015, 2016, 2017. E a gente, ao longo desse tempo, veio tomando empréstimo para já passar por essa crise. Em época de crise, as pessoas cortam o que consideram supérfluo. E comer fora, para quem não está naquele dia a dia, né, a comida do dia a dia, ok, mas o lazer é supérfluo, então as pessoas cortam. E aí as empresas entraram na pandemia, não todas, mas a imensa maioria já descapitalizada. O que significa isso?
já sem dinheiro para o estoque, reduzido, dinheiro, com dívida com o governo, com impostos. Então isso foi uma coisa, assim, veio só piorar uma situação que já era ruim. Ô, Antônio, só te cortando um pouquinho, nem mesmo aquele programa de linha de crédito, o Pronamp, ele foi suficiente para minimizar esse prejuízo, de repente evitar aí as demissões, né? Se ter um crédito um pouco melhor, nem mesmo o Pronamp foi suficiente na sua avaliação? Então, eu ia exatamente chegar nisso. O que acontece? Foram, na verdade, 2 programas do governo federal que foram interessantes. Aquela medida provisória que depois virou lei, que permitia a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e redução do salário. Isso foi uma coisa que garantiu o emprego de muita gente. A outra foi o Pronamp, que foi uma linha de crédito para Programa Nacional da Micro e Pequena Empresa, para as micro e pequenas empresas, de apoio, né, a micro e pequenas empresas. E foi a liberação de recursos com custo bem baixo, realmente. O problema, Ellen, é que o volume liberado foi muito baixo em relação à necessidade das empresas. Então, poucas empresas conseguiram. As que conseguiram muito menos do que tinham direito, entre aspas, né, do que gostariam de pegar. Ajudou, mas foi pouco recurso disponibilizado. Então, quem conseguiu, ok. E também, quem pegou o Pronamp no ano passado, já começou a pagar agora, não foi prorrogado, né? Teve assim 9 meses para começar a pagar, e agora já começou a pagar. Mesmo com o movimento abaixo, tal, não teve conversa, tem que começar a pagar. Então quer dizer, só se acumulou, né? E acumulou no momento em que há uma possibilidade de retomada, mas o prejuízo ainda é muito grande, né? Isso também, uma coisa que eu gostaria de lembrar, é que 90% da categoria, mais de 90%, o imóvel é alugado, né, do restaurante, do bar. E poucos proprietários negociaram. Alguns negociaram sim, 50% durante um período, outros menos e outros zero. Então não negociaram, simplesmente disseram. Eu ouvi relatos de amigos, né, que são donos, que o proprietário falou o seguinte: olha, você não vai conseguir pagar, devolve o imóvel. E numa hora ruim, quer dizer, assim, a gente passou por várias pressões, né, de vários lados, e tivemos que lidar com tudo isso para que a empresa não fechasse.